Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Boa tarde, eu sou Franklin Valverde e você está sintonizado no Perspectiva, aqui na Rádio Brasil Atual. O programa de hoje vai falar sobre responsabilidade social. A responsabilidade social refere-se ao compromisso que organizações e indivíduos têm com o bem-estar da sociedade e do meio ambiente. Trata-se da consciência de que as ações de uma entidade, seja ela uma empresa ou uma pessoa, têm impactos que vão além dos seus interesses imediatos. Participa do programa de hoje Itali Colini, diretora do Potential Ventures. Boa tarde, Itali. Como é que você está? Boa tarde, tudo bem? Eu estou ótima, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de poder contar um pouquinho mais sobre o que a gente faz num fundo de impacto social e venture capital aqui. Perfeito, vamos saber disso no decorrer do programa. E o nosso outro convidado é um convidado que já tem frequentado aqui o nosso programa, né? Há algum tempo, faz algum tempo que não vem, mas enfim, é a oportunidade de voltar hoje, que é o Ronaldo Stabile, que é CEO da REURB e do Instituto REURB. Boa tarde, Ronaldo, tudo bem? Oi, Franklin, boa tarde. É um prazer estar aqui de novo contigo com um tema tão relevante como responsabilidade social. Isso é importantíssimo, Perfeito. Né, meu amigo? Maravilha, é verdade. Acho que isso a gente vai abordar no programa de hoje. Eu vou abordar com você e com a Itali. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo de hoje sobre responsabilidade social, eu queria dar o destaque da semana. Censo do GIF aponta desigualdade nos cargos de governança do terceiro setor. Os homens representam 66% dos cargos em conselhos deliberativos de organizações de investimento social privado. É o que aponta o censo GIF 22-23, lançado no último 29 de novembro. De acordo com o estudo, o número de mulheres e pessoas não binárias, na mesma proporção, cresceu, mas não o suficiente para atingir a equidade. O terceiro setor é composto majoritariamente por mulheres. No entanto, segundo o relatório, 68% dos conselhos deliberativos das organizações possuem participação maior de homens e 9% a composição é exclusivamente de pessoas do gênero masculino. A notícia completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Vamos lá. Segundo dados da Fundação Schwab, o empreendedorismo social impactou 622 milhões de pessoas em 20 anos, atingindo positivamente todas as pessoas ao redor do mundo. Itali, como a Potential Ventures enxerga a responsabilidade social do empreendedorismo social? A gente entende que o empreendedorismo social ele é uma nova maneira de abordar a construção de solução para problemas, que é baseada na sustentabilidade financeira. Então, o empreendedorismo social, na forma como nós enxergamos e buscamos, são negócios que têm impacto social, mas que buscam, ao mesmo tempo, atingir essa sustentabilidade financeira no longo prazo. Então, ela vai além da responsabilidade social e traz a intencionalidade de impacto no nascimento da empresa. Diferente de uma corporação, né, que nasce com o objetivo de construir um produto dentro de um grande mercado apenas, e que aí vai olhar para a responsabilidade social como algo complementar ao que você faz principalmente, o empreendedorismo social e o negócio de impacto vai olhar para a intencionalidade como o core do negócio. O coração do negócio está na intenção de reduzir alguma desigualdade socioambiental. E acho que essa é a grande diferença de quando você busca apoiar uma empresa tradicional, que vai ter responsabilidade como uma área dentro dela, ou de quando você busca uma startup de impacto social ou uma empresa de impacto social que vai ter essa intencionalidade muito clara, vai nascer
para reduzir alguma desigualdade ou para gerar mais acesso, seja à educação, seja à saúde, seja à qualidade de vida, enfim. Então, acho que um pouco dessa diferença é transmitida, é traduzida na nossa tese de investimento e de apoio a negócios de impacto. Perfeito. E, Ronaldo, como é que a REURB, né, que é a organização que você comanda, compreende a responsabilidade social? Franklin, nós somos uma empresa B, certificada B, sou fundador do Sistema B Brasil, que mede impacto social, impacto ambiental, ou seja, e que o modelo de negócio seja viável, mais ou menos o que a Ita falou, né? Para nós, no meu pensamento e do grupo, né, toda empresa vive da sociedade, todas as empresas, sem exceção. O que essas empresas devolvem para a sociedade, né? Então, a responsabilidade social começa a partir daí, né? Tudo que uma empresa faz, qual é a responsabilidade que ele tem perante a sociedade que mantém essa empresa, né? Ou seja, o que você devolve para a sociedade? Então, pensando nisso, o nosso modelo de negócio, que é considerado ESG na realidade, né, é sair do ambiental, do descarte de eletrônico, de TI, telecom, que é um crescimento absurdo, obsolescência, a área tecnológica está avançando, né? Então tudo fica obsoleto muito rapidamente. Desse descarte de grandes empresas, pequenas, médias e grandes empresas, isso gera recurso. Esses recursos são destinados a manter o nosso negócio e a criar projetos de inclusão sociodigital. Para vocês terem uma ideia, mais de 2.000 toneladas coletadas Brasil afora, que gerou 3.000 equipamentos que foram doados a instituições do terceiro setor pelo Instituto REURB, e que estão formando este ano mais de 30.000 jovens na área de TI, onde o déficit para preenchimento de vagas é imenso. Então, como que do ambiental você vai para o social e para a redução da desigualdade social? Então, esse é o modelo, com sustentabilidade em cima de resíduo, que daria um impacto negativo no meio ambiente, um impacto brutal no meio ambiente. Quando a gente está segurando o nosso celular, você está olhando o teu notebook aí, você não imagina o que tem de produtos químicos aqui dentro, né? Materiais, né? Contaminantes, né? Se você pegar a tabela periódica, você vai ver todos. Então, o impacto disso, né, é transformar isso em impacto social. Correto. É isso. A gente fala em responsabilidade social, a gente sabe que a situação no Brasil tem melhorado, né? Vamos ser, né, se for ver historicamente, em comparação que era, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a situação está melhor, mas não, digamos, o suficiente para as necessidades do país. Tá? Agora, vem aquela questão que eu acho que é importante a gente tratar. Como que a legislação brasileira trata isso? Ela poderia ser melhor, ou melhor empregada, ou poderia ser melhor, digamos, elaborada, precisaria ser, digamos, reformada a legislação que trata da responsabilidade social? Ítali, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acredito que muitas das mudanças, elas podem começar com mudanças regulatórias, muitas das discussões, mas no final, se a gente não consegue transformar a cultura e nem demonstrar por que é importante fazer diferente, eu não acredito que uma mudança geral, né, macro mesmo, pensando em mercado, consegue ser feita apenas através de discussão regulatória. Eu acredito que a gente precisa ter uma mudança cultural mesmo e de modo de pensar
em como se constrói negócio. Então, uma das coisas, né, a Potência Ventures é um fundo de impacto social. Então, a gente investe em outros fundos de investimento que estejam olhando para a base da pirâmide. O que eu quero dizer com isso? Que estejam olhando para empresas que vão servir pessoas de baixa renda, ou em educação ou em empregabilidade. E o que a gente vê, o mercado de educação é um mercado bastante regulado também. A gente vê diversas discussões acontecendo no âmbito da regulação, mas se não houver uma mudança de mentalidade, quer dizer, a gente não pode sempre ficar empurrando a mudança só através de regulação. Se a gente não muda a mentalidade, a gente não vai para além, a gente vai estar sempre tendo que levar a lei para onde a gente gostaria que a mudança estivesse, sendo que, na verdade, o que a gente precisa é uma mudança de pensamento, para o que a gente cria empresas, e por que elas devem ser sustentáveis, não só financeiramente, mas também ambientalmente, socialmente. Então, eu acho que, para mim, né, na minha visão, a mudança ela tem que ser muito mais de mentalidade, e aí o enforcement através de regulação não seria tão necessário assim se a gente conseguisse fazer essas transformações sociais. Então, eu acho importante ter algumas regras e alguns incentivos fiscais para que empresas que não pensam nisso e não estão incentivadas a pensar nisso comecem a agir. Mas do ponto de vista das empresas que a gente investe, né, a gente investe, como eu falei, em fundos de investimento e também em startups diretamente que fazem essa mudança. A gente está buscando formar uma outra mentalidade de empreendedorismo. Então, acho que conseguir mudar essa mentalidade de empreendedorismo para que a gente consiga fazer as transformações, para mim, vai ser mais efetivo no longo prazo do que colocar uma regulação apenas no lugar aí. Perfeito, Ronaldo. Falando em legislação, né? No caso específico dessa área que você colocou, desses componentes todos de informática que tem aí, dos aparelhos, enfim, que isso aí realmente são altamente poluentes, a legislação brasileira contempla bem, regula da forma como deveria se atuar, as pessoas que precisariam se conscientizar de como deveriam atuar, ou precisaria, digamos, aperfeiçoar essa legislação para que ela funcionasse melhor nessa área? Bom, Franklin, legislação existe legislação tanto federal como estadual como municipal, então legislação existe. Na parte tributária é bem difícil, ou seja, é mais fácil você trabalhar na informalidade do que na formalidade nesse setor de descarte, de recondicionamento de equipamentos, né? Então essa é uma parte que ainda precisa ser incentivada, senão você vai para o mercado que a gente chama de mercado cinza, né? E mercado cinza gera recursos paralelos que vão para a droga, que vão para a arma, que vão para a violência. Então, aí nessa parte tributária, eu acho que tem coisas importantes para serem feitas para incentivar que negócios ambientais, né, que estão solucionando problemas ambientais. Então, lei é para ser cumprida e existe, né? E eu estou de acordo com o que a Italy falou, né, que o que precisa mudar é a mentalidade das empresas ou das pessoas que estão nas empresas, né? Pensar em impacto social, pensar em impacto ambiental, sair do discurso e da parte de marketing só e ir para a realidade. A gente teve uma mudança radical nos últimos 3 anos, antes da pandemia, pós-pandemia. Grandes empresas simplesmente leiloavam os seus descartes de eletrônico, de TI e telecom, ou seja, visavam lucro, ponto. Hoje, 99% dos nossos clientes descartam e querem a devolução em impacto ambiental e atendimento a projetos sociais, né?
se posso citar alguns aqui, CIA, Instituto CIA, Boticário, Fundação Boticário, Hering, Fundação Hering, ou seja, esse recurso que iria para o mercado paralelo, para um sucateiro, e que não ia gerar nada, hoje está gerando formação, está gerando educação, está gerando inclusão social. Então, legislação existe. O que falta é a conscientização do empresário, das empresas e das pessoas que estão na empresa, da responsabilidade que elas têm perante a sociedade. Né? Então, estou em pleno acordo com a Itália ali. Maravilha, você deu alguns exemplos de algumas empresas aí. Eu acho que empresas que estão ouvindo o programa agora e não têm essa preocupação, está na hora de começar a pensar, né? O mundo está mudando. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, que há anos está aqui no Observatório do Terceiro Setor. Vamos apresentar a reportagem Agências apontam desastre humanitário em Gaza como sinal de colapso da sociedade. Mayra Lopes, da ONU News, em Nova York, tem as informações. O bombardeio contínuo em Gaza e os confrontos com grupos armados palestinos dificultam a entrada de ajuda na região. Há relatos de crianças implorando por água e pessoas cortando postes telefônicos para usar como lenha. A ONU alerta que a sociedade está prestes a colapsar. Nesta sexta-feira, o chefe da Agência para Refugiados Palestinos publicou uma carta dirigida ao presidente da Assembleia Geral da ONU, afirmando que a habilidade de implementar seu mandato está severamente limitada, o que teria consequências graves e imediatas na resposta humanitária das Nações Unidas para a população em Gaza. No texto, Felipe Lazzarini cita que desde os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro, muitas pessoas buscaram abrigo nas instalações da ONU na faixa de Gaza, esperando que haveria uma resposta militar israelense. São mais de 1,2 milhão de civis abrigados em escolas da UNRWA e a agência, embora já tenha perdido cerca de 130 funcionários desde o agravamento da violência, segue como a principal opção de ajuda humanitária na área. Assim, o chefe do UNRWA destaca que o colapso dos serviços da ONU resultaria no colapso do trabalho de assistência na região. Além de implorar por ação imediata da Assembleia Geral, ele adiciona que em 35 anos trabalhando em emergências complexas, nunca precisou escrever uma carta como essa, prevendo a morte de mais funcionários e o colapso do trabalho que deve entregar. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Olha só, ouvimos aí a Mayra Lopes dando esse boletim aí a respeito do que está acontecendo em Gaza, né? É uma situação extremamente preocupante, né? Uma região que já era pobre, agora com essa guerra está sendo destroçada. As imagens que nós vemos lá são imagens assim, impactantes, hospitais sendo atacados, ambulâncias, crianças morrendo, mulheres, idosos, enfim. É uma tragédia que se acontece lá. E eu pergunto para vocês aí, né? O tema de hoje é responsabilidade social, não tem como a gente fugir desse tema e fazer essa análise dessa situação, né? Como é que fica a responsabilidade social diante de um mundo como esse, no caso específico da região de Gaza? Que papel que se tem lá, o que deveria se ter em termos de responsabilidade social, que está completamente sendo ignorada hoje, né, com os ataques que estão acontecendo. Ítali, como é que você vê essa situação? Eu acho complicadíssimo a situação em que chegamos, né? Porque com tantas oportunidades de se votar pelo cessar-fogo, se votar, né, por uma trégua, um momento para negociação. A gente viu um pouco das discussões dentro da Assembleia da ONU, né, e como poucos países conseguiram barrar esse consenso em que a gente precisa chegar de cessar-fogo para discutir como atingir a paz, né, naquela região. Então, eu fico muito preocupada com o estado da diplomacia internacional,
que não consegue encontrar uma solução, né, um caminho viável para que a gente pare de ver as pessoas morrendo, assim. Então, acho que para mim para a gente tá muito complicado observar isso e se sentir não só impotente, mas também sentir que os órgãos de diplomacia internacionais têm uma impotência muito maior do que a gente previa, né? Verdade. E você, Ronaldo, como é que você vê essa situação, a tragédia acontecendo lá, as pessoas inocentes morrendo à torta e à direito? E ouvindo o que a Ítali falou, eu estou 100% de acordo, né? Que a gente tem acompanhado os pactos globais, pela primeira vez estão se falando em responsabilidade social. Antes era só ambiental, agora está se falando em responsabilidade social. É complexo, e eu vou puxar um pouquinho para o lado de como evitar que isso se repita, né? Como é que uma explosão social daquela, uma situação grave como aquela, que está se refletindo em refugiados, milhões e milhões de refugiados, como pensar no futuro, né? Como pensar em soluções para que isso não aconteça mais, porque aquilo é uma coisa terrível que remete à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, as coisas horrorosas, né? Que nem dá para citar aqui, né? Como que evita? Né? Nós temos 2, 3 projetos ligados a refugiados, e a gente conversa muito com refugiados afegãos, sírios, né? Que estão aqui no nosso país, né? A dificuldade deles de se adaptarem, né? Ao saírem, largarem tudo, né? A vida, tudo, né? O que eles mesmos falam, né? Por que a solução não está dentro do país deles? Por que uma ONU, por que não se toma uma atitude para evitar que isso aconteça? Eu estou falando de Brasil, que é desse tamaniquinho que está recebendo refugiados. Você imagina uma Europa, você imagina... E como são tratados? Língua, não entendem. Moeda, para até entender o que vai acontecer, acabam indo para a marginalidade. Então, como é que evita um problema dessa gravidade, que é o fim, né? Você chegou na ponta final, não tem coisa pior do que isso. É resolver o problema social dentro dos países antes que isso aconteça. Esse é o papel que a ONU deveria estar fazendo. Prevenção para que isso não se repita. Como evitar uma guerra civil numa Síria, né? Por que países não intervêm para evitar que chegue nesse ponto, né? A questão da Palestina, ou seja, como é que não se resolveu isso durante tantos anos, Fábio? A gente tem acompanhado isso, né? Então, é verdade. Isso, bem nos anos 40, né? Que estaria já... Anos 40. Está sendo resolvido. E não se resolveu. A situação então, é tão grave, só para finalizar, um dado que eu ouvi hoje de manhã. Vou falar em números redondos, porque tem números exatos, eu não sei, mas agora em Gaza, para o pessoal que está refugiado, uma ducha, um chuveiro para em média 700 pessoas e banheiro para cada 150. Fica inviável, né? Essas pessoas viverem com o mínimo de condições. Bom, agora nós vamos para a nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete com o tema do programa, tá? E hoje, né, na nossa enquete, nós fizemos a seguinte pergunta: você põe em prática a sua responsabilidade social? E os resultados acho que são alvissareiros, né? São 67% das pessoas disseram que sim, contra 33% que disse que não, né? Ou seja, pelo menos quem está sintonizado nas redes sociais, no caso aqui específico do Instagram, né, mostra que tem essa consciência, né, da prática da responsabilidade social, como ela se faz necessária nos dias de hoje, né? E a cada programa também que nós realizamos aqui, além da enquete, nós abrimos um espaço, essa enquete é feita no Instagram, e lá nós abrimos um espaço na caixinha de perguntas para que os seguidores e as seguidoras possam fazer perguntas para os entrevistados e as entrevistadas que participam aqui do Perspectiva, né? E a pergunta de hoje, nós tivemos duas perguntas. Nós tivemos uma pergunta da seguidora Maria Cláudia e uma outra do Paulo Robert Souza, tá? Então, a primeira questão que eu tenho aqui, vou fazer para a Ítali.
que ela pergunta, Maria Cláudia. Aliás, agradeço a Maria Cláudia e o Paulo Robert por ter enviado as questões aqui para o nosso programa. A Maria Cláudia pergunta: como estimular a responsabilidade social nas crianças? Ítali, como é que a gente pode incentivar? Eu acho que vai ser até muito mais fácil que nos adultos, porque se você pergunta para qualquer criança, né, se ela acha estranho, por exemplo, as pessoas, né, morando na rua ou pedindo comida, para uma criança é muito, muito fácil identificar que tem alguma coisa de estranho, tipo, nossa, eu tenho uma casa, uma outra pessoa não tem. Por que isso acontece? A criança está, inclusive, exercitando muito da curiosidade, das perguntas dela, né? E a gente vai, ao longo da vida da criança, naturalizando situações de pobreza, de vulnerabilidade social e de desigualdade econômica. Então, eu acho que estimular a responsabilidade social em crianças vai ser bem mais fácil até do que nos adultos. Basta atender a essa curiosidade, né? Responder e ensinar e falar sobre como o mundo funciona e convidar a criança a compartilhar um pouco do que ela pode, né? De vira e mexe eu vejo, né, crianças ajudando a distribuir brinquedos para outras crianças ajudando a distribuir comida. Então, eu acho que é uma questão de nós adultos passarmos isso adiante, né? E não deixarmos que a criança se acostume com a ideia de que desigualdade é uma coisa normal. Perfeito. E, Ronaldo, para você vou fazer a pergunta que foi enviada aqui pelo Paulo Robert Souza, né? E ele pergunta o seguinte: dá para fazer com que uma empresa tenha um trabalho social? Como é que você responde para o Paulo Robert? Paulo, toda empresa, toda, sem exceção, consegue fazer projetos na área social ou apoiar projetos na área social. Basta querer e provocar dentro da sua empresa esse tema, né? Então, a gente tem empresas pequenas, médias e grandes, todas envolvidas em projetos de inclusão social, né? Então, a resposta é sim, mas eu vou te dizer uma coisa muito importante, Paulo. Você tem que ser provocador, você tem que cutucar fundo, tem que buscar espaço para o tema dentro da empresa e mostrar o benefício que essa empresa vai ter ao fazer um projeto social, ao envolver as pessoas, os colegas de trabalho, num projeto social. É fantástico o que acontece, Paulo, Franklin, quer dizer, é uma coisa incrível você acompanhar do descarte de eletrônico de uma Rede Globo, por exemplo, né, chegar lá na Amazônia, numa aldeia quilombola, a alegria desse pessoal vendo o impacto lá na ponta, né? Então, sim, toda empresa pode, deve e tem a obrigação de olhar para o social e apoiar projetos sociais. Maravilha, eu quero aproveitar também para fazer o convite a todos e a todas que nos acompanham aqui, que para os próximos programas vocês podem responder a enquete, né, que nós fazemos a cada um dos nossos programas e fazer questões, né, que nós reproduzimos aqui para os entrevistados e as entrevistadas do Perspectiva, tá? Fique atento na caixinha lá que tem no Instagram, né, @observatório 3 Setor, lá você pode votar e fazer a sua questão. E faça como quase 3 milhões de pessoas, nos acompanhem, né, acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais, no facebook.com/observatório 3 Setor, youtube.com/observatório 3 Setor. Nos 3 casos, Instagram, Face, YouTube, o 3 é em numeral. Tá? E vamos lá. Na pesquisa Periferias e Filantropias, apresentada pela iniciativa PIPA em 2022, os dados mostram que durante a pandemia o terceiro setor movimentou cerca de 5,3 bilhões em recursos para organizações. Mas cerca de 56% de organizações periféricas revelaram que não obtiveram aumento nos recursos.
Aí fica a pergunta, e eu vou começar com a Itália para responder. Né? Como vocês enxergam a distribuição dos recursos no terceiro setor? Né? Porque é preocupante, você vê que os dados apresentados aqui pela pesquisa da PIPA, né? Vou até repetir aqui, 5,3 bilhões de recursos para organizações, né? Foi isso em 2022. Mas 56% das organizações periféricas dizem que não teve aumento de recursos, né? Ou seja, alguma coisa aí não está dialogando como deveria. Tá? Então, Itália, como é que como é que você enxerga, melhor dizendo, a distribuição dos recursos no terceiro setor? Ainda é extremamente concentrada em fundações, institutos e ONGs que têm mais capital, seja relacional, né? Porque geralmente se depende dessas doações. Então você vê ONGs muito grandes como a ONG do Edu Lira, por exemplo, né? Falcões, eu não estou lembrando o nome agora, mas é uma ONG muito grande com apoio de fundações enormes que recebe milhões de reais todo ano, mas muito concentrado, poucas concentram muitas doações e as pequenas que não têm esse capital relacional, né? Ou seja, não são próximas de famílias ricas ou de grandes corporações. Na mídia, né, que às vezes colabora muito, né, a exposição na mídia, né, nem todas têm exposição, né, isso ajuda bastante também, né? Exatamente. Então você tem uma concentração muito grande de capital e talvez a gente não esteja direcionando o capital exatamente com métricas de sucesso no impacto social, e sim muito mais com métricas de vaidade ou métricas de quem são os meus amigos que também estão doando para essa ONG, né? Então acho que existe um problema de concentração de capital grande no terceiro setor, como existe no capitalismo como um todo. Perfeito. E Ronaldo, no seu caso, como é que você vê a distribuição de recursos no terceiro setor? É uma realidade isso, né? Ou seja, não dá para discutir esses números, né? E existem N motivos por causa disso. A Itália foi pontual ali, né? Em alguns pontos, mas eu sempre procuro soluções, né? Como é que você muda esse quadro? Como é que você altera isso, né? Então, o terceiro setor e o observatório, por exemplo, do terceiro setor, quando você dá transparência a esses investimentos, isso acaba ficando claro, né? Isso acaba mostrando e acaba mudando a mentalidade. Nós, por exemplo, o Instituto Reúne tem 92% de todos os recursos que foram aplicados foram em comunidades, ou para comunidades, né? E a minha prestação de conta é para o nosso instituto, é mais fácil, né? Mas é aberto, ou seja, eu acabo estimulando grandes organizações do terceiro setor, né? Como, posso citar aí de novo, vou citar a CIA, Fundação CIA, Instituto... Não há problema, Ronaldo, acho que os bons exemplos têm que ser citados até para incentivar, né, as outras empresas a entrarem e fazerem a mesma coisa, né? Acho que tem que citar, não tem problema não. Isso é fundamental. O Instituto CIA ou a Fundação Boticário está muito preocupada com a comunidade local dela, né? Ou seja, com o entorno onde ela tem operações que são terríveis, né? Onde está o CD delas, por exemplo, ali em Barueri, uma favela imensa, uma comunidade imensa ali, né? Então, aplicar o recurso na comunidade, isso é o que o Sistema B também prega, né? Quer dizer, como é que você impacta na sua comunidade? Então, a gente influencia bastante e acaba mudando, ou seja, a própria empresa se sente premida a ajudar a sua comunidade local, né? Então, tem que ampliar, tem que forçar isso, tem que mostrar qual é o impacto que isso dá, senão
vai para a igrejinha, né? Vai para os mesmos. Agora, né? emendando, Ronaldo, nisso, como é que a gente faz, então, como é que a gente pode auxiliar que as organizações localizadas na periferia possam também receber esses recursos? De que maneira que a gente podia começar a mudar essa equação? Boa. Bom, eu sempre volto a dizer que eu acho que a melhor coisa é dar o exemplo, né? Mostrar como é que isso funciona na realidade, né? Hoje nós estamos no Borel, Dona Marta, Morro do Alemão, Paraisópolis, Heliópolis, meu Deus, Brasil afora. Estou citando o Rio, São Paulo, que todo mundo ouve falar muito disso, né? Como é que se faz para dirigir isso ali para dentro, né? É você pegar a associação de moradores, a ONG que está na comunidade e trazer ela para os seus projetos. É o contrário, o caminho inverso. Bater na porta, verificar aquelas que têm condições, que já têm recursos e que têm apoios grandes, deixa de lado e vai buscar aquelas pequenas e médias que não têm absolutamente nada, né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, fazer sustentável. O que quer dizer isso? Comunidade como Paraisópolis coleta resíduo eletrônico e transforma em projeto social delas mesmas. Isso é uma coisa incrível, funciona. Então, elas mesmo se empoderarem dessa missão, né? Mas o mais importante é fazer as grandes fundações mudarem o seu pensamento, né? Ou seja, ir para onde realmente tem necessidade, né? Uma coisa fundamental é essa que eu falei. Você já imaginou, você está trabalhando numa empresa e você sai e encontra só favela no seu entorno, sem nenhum apoio social, miséria, falta de educação, falta de informação. Então, é provocar isso, né, para que as empresas cuidem da comunidade onde elas estão instaladas. É a responsabilidade social presente, né? Na veia. Exatamente. Na veia. Exatamente. Ítali, como é que você vê? Você tem alguma outra sugestão também que possa ser acrescentada às do que o Ronaldo colocou a respeito de como é que a gente pode auxiliar que organizações localizadas na periferia passem também a receber mais recursos, não só aquelas como você mesmo colocou na primeira questão desse bloco, né? Só aquelas que são mais conhecidas, enfim, ou que têm ligações com certos grupos que acabam recebendo os recursos? Eu acredito que a discussão do impacto no entorno, né, seja da fábrica, seja da empresa no geral, eu acho que ela é bem importante, porque o que geralmente acontece é que tem muita área de responsabilidade social dentro das empresas que está buscando distribuir o dinheiro de acordo com o potencial de marketing que vem através disso, e aí isso as leva às grandes ONGs, né? Então, como é que a gente faz para pressionar enquanto clientes? Eu estou falando do ponto de vista de consumidores, né? Como é que a gente, como consumidores, pode pressionar as empresas que prestam serviço para nós ou vendem produtos para nós a apoiar o seu entorno? Então, acho que existe muito dessa discussão que pode ser no âmbito regulatório, novamente, mas eu acredito muito na pressão dos consumidores para conseguir fazer isso caminhar. Ou seja, eu tô vendo que tem uma fábrica, né, química aqui perto e tem muita gente da própria comunidade que trabalha lá, né? Como é que eu faço para... hoje eu não vejo um canal, né? Hoje não existe um canal, se não for no Reclame Aqui, onde eu vou poder pressionar enquanto consumidora para que essa empresa realmente faça o impacto dela no seu entorno. Então, eu acho que, enquanto consumidores, a gente deveria experimentar utilizar mais os canais de cobrança, seja e-mail para a empresa, seja aí no Reclame Aqui também. Eu acho que a gente poderia exercer um pouco mais da nossa civilidade, digamos assim, cobrando enquanto consumidores,
e deixando de consumir em empresas que não estão apoiando, não têm iniciativas de apoio próximas, né, da onde elas estão atuando. Perfeito. Você está acompanhando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva até você tudo sobre organizações e informações do terceiro setor. Para acompanhar nosso trabalho, basta acessar nosso portal observatório3setor.org.br. Não se esqueça que o 3 é em numeral. E agora nós vamos para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor, já que nós falamos do Observatório. Estudo apresentado pelo movimento Bem Maior aponta novos caminhos para a filantropia. O setor social no Brasil enfrenta desafios significativos, incluindo os efeitos da crise climática, violência, racismo, segurança alimentar e, sobretudo, desigualdades socioeconômicas históricas. Para nortear e inspirar investidores, filântropos, fundações e aceleradores de impacto, dentre outros setores, sobre o tema da mudança de sistemas, o movimento Bem Maior, organização social que tem a missão de fortalecer a filantropia no Brasil, lança no país a edição em português do estudo Abraçando a Complexidade. O Abraçando a Complexidade é um documento já disponível para download no site do movimento Bem Maior. A matéria completa você encontra no nosso portal observatório3setor.org.br. E não se esqueça, claro, é sempre bom repetir que o 3 é em numeral. Qual a responsabilidade que o cidadão comum tem, né, que tem alguma condição, né, com o combate da fome? Ítali, qual o recado que você poderia dar para esse cidadão, que até, né, tem as suas condições, poderia estar tendo também o seu papel, né, com a sua responsabilidade social? Eu acho que, assim, algumas dicas. Já faz uns 5, 6 anos que eu mantenho o que eu chamo de carteira social. Então, existe um grupo de organizações que eu apoio, seja mensalmente ou semestralmente, e que estão alinhadas a problemas que eu acho importantes na sociedade. Se a gente está falando do problema da fome, eu acho que tem diversas iniciativas que tratam de assuntos mais emergenciais, por exemplo, o SP Invisível trata de população de rua, e também né, atua como ONG, então recebe doações. Então, eu diria que eu tenho aí, na minha carteira social, algumas organizações que eu apoio. O SP Invisível, geralmente, de final de ano, porque eles fazem também um trabalho muito legal no Natal e no Ano Novo, né, com a população de rua e que está passando fome. Mas eu tenho aí um grupo de 5, 6 organizações em saúde, em educação, em apoio a LGBTQIAP+, e em relação ao alívio da fome. E eu acho que muito do que o cidadão comum pode fazer está relacionado a alívio, no que diz respeito a apoio financeiro e apoio emergencial, vai falar sobre um alívio momentâneo daquilo. Agora, para modificações estruturais, quer dizer, como é que a gente olha para uma sociedade que diminui a incidência de pobreza extrema e de fome no longo prazo, aí vai além do seu pequeno bolso individual e vai também para a seara da política, do institucional. Então, tipo, como é que você está atento a movimentos políticos e movimentos institucionais que você pode apoiar e que vão, no longo prazo, reduzir a fome. Então, eu acho que você tem ações aí de curtíssimo prazo que você, enquanto cidadão, pode fazer a partir do seu próprio universo, e as situações de longo prazo, que aí é prestar atenção na política, entender que tipo de ações podem ser feitas no longo prazo que você vai poder apoiar, seja através do seu voto ou seja através do seu apoio cidadão ao longo das discussões. Perfeito. Acho interessante essa ideia que você deu de carteira social, né? Acho que as pessoas podem começar a pensar nisso, de ter uma espécie de carteira social, né? Isso organiza, de uma certa forma, a forma como você pode estar colaborando, né?
e inclusive até para a própria instituição, se você tem digamos, uma certa constância, ela pode até se organizar melhor também, porque ela sabe que pode contar, né, com aquela sua contribuição. Então isso é importante, esse projeto que você colocou individual, né, que as pessoas podem ter também, né, carteira social. Claro, as empresas têm, né, muitas delas têm a sua carteira social, mas individualmente também as pessoas podem pensar nisso. E Ronaldo, como é que você vê inspirado na música do Carcará, a música, né, que é um clássico do cancioneiro brasileiro, como diria, né, o pessoal mais antigo, como é que você vê essa possibilidade e essa responsabilidade social que o cidadão comum, que tem alguma posse, pode ter para o combate da fome? Eu acho que a Itali falou uma coisa muito legal, e também um pouquinho antes ela citou, né? Voluntariado. O nosso brasileiro, ele é fantástico, né? Qualquer problema grave que tenha de algum evento ambiental, como teve no Sul, ou seca, e etc., você vê a quantidade de doação de alimento, roupa, de tudo. Então, o brasileiro, ele naturalmente, ele vai para o social, né? Então, o voluntariado, nesse momento urgente, né, é fácil localizar aonde você pode doar. Vou dar um exemplo ali no Brooklyn, no Pão de Açúcar, tem outros Pão de Açúcar, né? Estou fazendo a minha compra, tem lá os voluntários, você pega o que está precisando hoje. Hoje está faltando na nossa cesta básica o arroz, por exemplo, ou o feijão. Então, estou fazendo a minha compra, compro um arroz a mais, um óleo. Isso é constante. Isso vai para uma ONG que monta a cesta básica e qualquer um pode ir lá retirar. Qualquer um, principalmente morador de rua. Então, voluntariado, e o brasileiro, ele é solidário. Então, criar o costume constante de apoiar para assuntos emergenciais, né, desse momento agora. Não precisa ir só para um problema grave, como foi no Sul ou no litoral de São Paulo, há tempos atrás, etc., né? Mas criar constância disso, né? Então, criar cultura de ser voluntário e ajudar nesse momento emergencial. E estrutural, meu amigo, eu acredito somente numa situação para redução de desigualdade, que é o que eu vejo todos os dias, né? Que é a condição de oportunidade, a formação para a empregabilidade. Você só reduz a desigualdade social com renda, ponto. Você pode criar uns N Bolsas Famílias, né? Mas tem que ter a saída. Qual é a saída, né? Ou você vai manter aquela família, aquelas pessoas constantemente penduradas ali, né? Então, eu vejo a inclusão digital, e assisto isso todo dia, certo. A saída, né? Ou seja, empregabilidade, renda, um setor que tem um potencial imenso e que nós não temos mão de obra formada. Então, aí vem a política pública, né? Então, você tem curto prazo, feriado, médio prazo, formação técnica. Saiu um índice agora do Brasil. O Brasil é um dos piores países em formação técnica, está 11%, 12%. Normal é 40%, 50% aí fora. Perfeito. Então, o que você vai fazer com um jovem de segundo grau, né, que não tem uma formação técnica mínima? Ele não tem emprego, ele não tem renda. Então, é difícil. Então, a longo prazo isso. E curto prazo é o brasileiro, que é fantástico. Perfeito. Cara. Perfeito. Estamos entrando no último bloco do nosso programa hoje, né? E aqui eu tenho como destaque que o Dia de Doar ocorreu no final de novembro e está alinhado aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. O ato de doar pode impactar diversos setores da sociedade, como a erradicação da pobreza e das desigualdades, além da promoção de saúde, bem-estar, educação e de qualidade e crescimento econômico. E eu faço a seguinte questão para vocês dentro, né, desse quadro que nós tivemos agora no final de novembro, o Dia de Doar, né? Vocês acreditam que o Dia de Doar seja uma chance de engajamento social da população? Ou às vezes é uma coisa só assim pontual, no dia de doar, as pessoas, hoje é dia de doar, acaba doando, né, mas isso não acaba criando digamos, aquele vírusinho, digamos assim, positivo, né?
de que a pessoa comece a continuar durante os outros dias do ano, não somente nesse dia de doar, a participar, a ter um engajamento social na doação. Ítali. Eu acho bem importante a existência do dia para fomentar essa discussão, né? Em como que a gente se envolve mais com doações. De novo, é um dia para fomentar uma discussão que leva a uma mudança de pensamento e cultural que leva muito mais tempo para acontecer. Então, eu diria que se inspire no dia de doar, mas não se limite ao dia de doar, né? Eu acho que, como eu falei, quando você acaba montando uma carteira social, existem instituições que eu apoio ao longo do ano inteiro, né? Que seja com essas assinaturas de mensalidade que ficaram muito fáceis agora através das plataformas de crowdfunding como Benfeitoria, Kikante, etc. Então, acho que o dia de doar pode ser uma inspiração e um início, mas não se limite a isso, né? Leve isso para o seu ano inteiro. Perfeito. Ronaldo, como é que você vê essa questão do dia doar e ele ser, digamos, o cerne de incentivar o cidadão e a cidadã a doar muito mais durante o ano, a colocar isso como uma prática do seu cotidiano, né? Não somente naquele dia que existe todo um incentivo na mídia para que a pessoa faça a sua doação. O dia de doar é isso aí, é provocar, porque vai para a mídia, chacoalha todo mundo se... E depois passa o dia de doar. E aí, como é que fica? Né? Então, criar a cultura da doação, né? Como citou, o crowdfunding e outras opções, que às vezes são até complexas para o pessoal um pouco mais simples, né? Mas criar um modelo de doação constante, né? Criar a cultura da doação, né? Eu acho que isso é fundamental. O Brasil tem a cultura de doação em momentos emergenciais, ele não tem a cultura de doação constante, né? A ACD, por exemplo, tem o carnezinho, o GRAAC, tem o carnezinho que você doa todo mês ali, um valorzinho. Puta, aquilo é uma coisa incrível, é um crowdfunding constante, né? Então, criar a cultura da doação. Né? Criar a sua carteira social, como disse a Ítali, né? Carteira social, exatamente, é isso aí, como foi dito. E uma coisa fundamental é o que aconteceu depois. O que o dia de doar, qual foi o impacto daquilo? Qual foi o resultado para que as pessoas olhem e enxerguem o prazer de doar, para ver qual foi o impacto que aconteceu. Eu acho que isso é uma coisa fundamental e que falta, né? Mostrar o que aconteceu depois, o que houve. Isso movimenta, né? Ok? Perfeito. Olha só, o programa de hoje foi tão bom, porque estamos quase uma hora aqui conversando e a gente nem percebeu o tempo passar, né? Nos resta 5 minutos, né? Então, eu queria fazer a seguinte divisão. 2 minutos para a Ítali, 2 minutos para o Ronaldo e 1 para mim, para poder finalizar o programa, né? Então, eu pediria que a Ítali falasse um pouco sobre a Potência Ventures, né? Já acabei falando o nome, então, a Potência Ventures, nesses 2 minutos, né? Porque alguma coisa que eu não perguntei, que acho importante também a falar em 2 minutinhos, e depois 2 minutos para o Ronaldo, e eu encerro o nosso programa de hoje, agradecendo a participação de vocês. Ítali. Muito obrigada pelo convite novamente, acho que esses espaços de discussão são super importantes. A Potência, ela busca apoiar empreendedores de impacto social. Nós temos relacionamento e proximidade com diversos atores do terceiro setor, principalmente a aceleradora Artemisia, que é a maior aceleradora de impacto do Brasil hoje. Então, a gente colabora com diversas iniciativas
mas a gente busca oportunidades de investimento com empreendedores que estão causando impacto social e construindo uma trajetória de sustentabilidade financeira ao longo do caminho. Então, se você está empreendendo com impacto social, né, e educação e empregabilidade, talvez valha a pena conhecer o nosso trabalho enquanto Potência Ventures, porque a gente continua buscando boas oportunidades de projetos e empresas que estão em crescimento e que causem algum impacto social em educação e empregabilidade. No sentido, né, do terceiro setor e da visão enquanto cidadã, eu acho importante a gente lembrar que não é só no nosso, né, dia a dia ou no nosso entorno que a gente precisa fazer a mudança, a gente precisa estar de olho em oportunidades de apoiar mudanças estruturais e não só o alívio né, emergencial. Então, eu acho que fica o convite para refletir como que nós, enquanto cidadãos, a gente pode pressionar as empresas que nos prestam serviço e nos vendem produtos a mudar a maneira como elas fazem negócios hoje e como a gente pode também pressionar os governos a liderarem essa mudança. Então, o nosso papel enquanto cidadão não se resume ao nosso papel individual, afinal a gente vive no coletivo, em sociedade. Como é que a gente vai fazer para fazer essa mudança coletiva? Depende do nosso posicionamento aí e da nossa luta. Perfeito. Ronaldo. Eu falei lá no início, né, que toda empresa, a economia vive da sociedade, né? Então, aquilo que a Itália falou, né, o poder está na nossa mão. O poder de compra, o poder de aplicar o dinheiro, como a Itália falou, está na nossa mão. Está na mão da sociedade ou nas pessoas que estão dentro das grandes corporações, né? Então, existem soluções para o nosso problema de desigualdade social, como assumir a sua responsabilidade social. Mas a sociedade precisa assumir a sua responsabilidade. As pessoas precisam assumir a sua responsabilidade também, né? De buscar soluções, né? Não é esperar governo. Eu acredito que o terceiro setor ele está sempre na ponta, ele está sempre vendo de perto, né? Então, na decisão de compra, a decisão de investir, em qualquer decisão, olhar para o impacto do meio ambiente, olhar para o impacto social que aquela empresa, aquele produto, né? Você está comprando um produto maravilhoso às vezes, né, Franklin? Você olha e fala, puta, que coisa linda, colorida, zero reciclável, vai direto para o aterro sanitário, vai virar um desastre, né? Parem de comprar plástico, por exemplo. Você tem N opções, né? Então, o poder está na nossa mão. Esperar que política pública, que governo comece a agir. Não compre produtos que não gerem impacto social e ambiental. Ponto. Vai mudar tudo, né? Não aplique dinheiro em instituições que não gerem impacto social e ambiental. Quebra a instituição. Tá certo? É isso. Maravilha. Esse é o meu recado. O Perspectiva está terminando. Agradeço a participação de Itália Colini, diretora do Potência Ventures, e também Ronaldo Stabile, CEO da REURB, Instituto REURB. Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, o impacto dos pesticidas na sociedade. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.